Amém, graças a Deus, que alegria. No dia de hoje podemos celebrar ao Senhor Jesus com toda a nossa alegria e ainda vestidos de verde e amarelo, torcendo pelo nosso país. Logo mais às 17, 18, 19, sabe lá que horário que eles vão fazer, porque depende da chuva, a gente vai estar torcendo junto. Não torça sozinho, tá? Não vai para casa ficar sozinho lá. Esteja com um familiar, com um amigo, com um irmão da igreja, para viver esse tempo de unidade, de amizade, de alegria, de família. Nós estamos falando de amor que une, né? E, puxa vida, né? Eu não tinha pensado no sermão, nesse tema, nesse texto, nem imaginava que o Brasil jogasse hoje, né? Sabia que era a Copa do Mundo, mas me veio à mente uma coisa bastante interessante, né? A gente se une pelo Brasil, né? Você pode ver gordo, magro, mulher, homem, patrão, empregado, estrangeiro, brasileiro. Estrangeiro nem tanto, né? Mas aquele que mora no Brasil, né? Todos eles param para torcer pelo Brasil. Eu faço Pilates e no dia do Pilates o pessoal já falou, olha, não vai ter nada porque nós vamos torcer pelo Brasil. Então, não tem problema. Na escola, no trabalho, vamos parar. Mas junta todo mundo e estão todos unidos numa só voz. É assim que a gente ouve, né, há muitos anos, né, numa só voz. E aí eu posso ver, né, a gente fez uma brincadeira de vir com verde e amarelo, muitos tinham camiseta azuis, né, não era verde e amarelo, mas era azul, tudo bem, é Brasil também, né, mas muitos vieram, ou que aqueles que não puderam vir tiveram desejo de estar com a camisa colorida para se juntar e torcer, né. E o que nos uniu a fazer tudo isso e hoje nos une à tarde a estar lá torcendo? A nossa nação. Aquela camisa verde e amarela, né? Aquela emoção de ver o nosso país jogando, né? Todo mundo junto. Quando eu olhei para a questão da unidade da igreja, eu tenho mais ou menos um paralelo como esse, né? O Evangelho traz ao coração do cristão, né, do discípulo, esse desejo de estar naquele campeonato, todo mundo torcendo junto. E a gente se prepara, a gente compra corneta, salgadinho, a gente vai, tem uns que vão fazer churrasco, né, e não convidaram, tudo bem, na próxima vez, né? E a gente vai com toda a alegria e tem uma coisa objetiva, o Evangelho é assim também. Né? Toda essa alegria, todo esse empenho, todo esse comportamento que a gente tem porque a gente olha para Jesus Cristo. E aí a gente caminha nesse sentido. Só que existe uma grande diferença entre torcer pelo Brasil, né, pela nossa nação, pelo nosso time, e uma coisa é o Evangelho, uma coisa é Cristo. Porque essa unidade que a Copa traz termina no final do último jogo da Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil, ganhando ou perdendo, a gente vai ter briga de esquerda com direita, não tenha dúvida. Nós vamos ter o patrão, muitas vezes, explorando o empregado, nós temos muitas vezes o empregado fazendo corpo mole, nós temos homem brigando com mulher, desmerecendo, falando coisas que não deve. Nós temos um monte de dificuldades que a gente vive por conta da imperfeição da carne. O pecado que entrou no mundo e desvirtuou, tirou aquela magia, aquela coisa maravilhosa de Deus, né, na sua criação e deixou o mundo meio complicado de se viver. E aí a gente volta a viver os preconceitos, as diferenças. Só que isso é no futebol. Quando a gente olha para quem foi alcançado pela graça, isso não volta. Então é o tempo de você viver centralizado como família, mas isso não passa, porque a graça transformou o nosso viver. Ela vem e renova a nossa mente, o nosso modo de pensar, o nosso estilo de vida.
E tudo isso é por conta da graça de Deus. Nós ceamos agora há pouco a alegria de estarmos todos juntos como família. Ali naquele lugar não tínhamos quem é rico e quem é pobre. Estavam todos sentados na mesma mesa, comendo do mesmo pão, tomando do mesmo café. Não tinha quem estava triste um com o outro, ou quem estava se impondo um sobre o outro. Ali nós estávamos todos juntos. E isso é testemunho, é memorial. O Senhor Jesus falando, essa unidade que vocês vivem, vivam como memorial eterno, até a minha volta. E essa é a graça, essa é a beleza da igreja de Jesus Cristo. Quem olha uma igreja unida, enxerga Jesus Cristo nela. Não enxerga uma comunidade de membros de uma instituição religiosa, mas enxergam homens e mulheres transformadas, feitos discípulo à imagem e semelhança do Senhor Jesus. E a carta aos Efésios, que é uma carta circular, não foi especificamente para uma igreja lá em Éfeso, mas ela rodou pelas igrejas daquela região. Ele traz algumas orientações para nós a respeito justamente dessa questão da unidade da igreja, o quanto isso é importante para a vida da igreja. Por isso eu convido a igreja a abrir Efésios 4, nós vamos ler de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Lá na Nova Almeida, o título dessa perícope, desse trecho, é Unidade da Fé. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Feche os olhos. Pai, que a Tua palavra, meu Pai, flua no coração de cada um de nós. Que seja o Senhor, meu Pai, que fale aos nossos corações e nos edifique, Pai. Nos traga maturidade espiritual para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Uma breve introdução aqui a respeito do livro de Efésios. E eu acho bastante interessante essa rápida introdução, para a gente poder entender o que Paulo está querendo dizer para a igreja. No capítulo de 1 a 3, nos 3 primeiros capítulos, Paulo fala sobre a unidade da fé a partir da doutrina de Deus. Ou seja, o conceito do que é unidade pela fé. Ele vem, faz uma abertura, faz uma saudação para a igreja, aí logo em seguida ele traz algumas questões que são fundamento da fé, são doutrina. E aí, a partir do verso 4, do capítulo 4, que nós vamos ler hoje, do 1 ao 6, em diante, ele mostra para a igreja que ele tem que pegar essa doutrina, essa teologia, esse conceito, esse fundamento e viver na prática. Não adianta nada viver cheio de doutrina se isso não for expressão do nosso viver. E aí, a questão que vem vem 3 questões importantes que ele divide essa fala dele. E a gente vai começar pelo verso 1,
que diz o seguinte: por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual vocês foram chamados. Olha as palavras importantes que Paulo usa: prisioneiro de Jesus Cristo. Aquele que está completamente sob o domínio de Jesus Cristo. Não é alguém que faz parte de uma tradição religiosa, mas alguém que conheceu e serve como centralidade a Jesus Cristo como Senhor. E ele vem para a igreja dizendo: assim como eu vivo como tendo Cristo como centro da minha vida, eu rogo a vocês, eu peço de forma carinhosa, eu faço uma exortação amorosa para vocês. Não é uma bronca, não é uma admoestação, aonde Paulo diria: não vá por esse caminho. Mas Paulo diz aqui: vivam, façam de maneira digna da vocação. E aí, quando a gente olha para essa palavra de Paulo, digna de quê? Talvez você possa pensar em questões sociais e éticas, para olhar para a dignidade, mas não é isso que Paulo está falando. Ele vai falar um pouco mais abaixo e explicar o que é viver de forma digna. Mas viver de forma digna não é uma opção colocada por Paulo, mas é um dever do cristão viver de forma digna. É um chamado de Paulo que nós temos que nos esforçar a viver de forma digna. Agora, será que eu me converto? Aceito o Senhor Jesus e a partir daquele momento, como um pó de pirlim-pim-pim, ou como uma varinha mágica, eu me transformo e passo a viver de forma digna? Não. É como um bebê que começa com a papinha ainda, com aquela comida ainda pastosa, com o leite da mãe. E aí ele vai crescendo até ficar na idade dos mais velhos, que gostam de panceta, feijoada, churrasco. E aí por diante, aí pode, comer de tudo, porque não faz mal. E como é que você faz então para viver de maneira digna? Você vai sozinho, caminhando sozinho? Não. É necessário a ação da igreja na vida da pessoa. De que forma? Através do ensino do discipulado. O discipulado nada mais é do que uma caminhada, uma maneira de colaborar com que o outro cresça na fé. A criança não precisa da mãe para se alimentar? No começo, a mãe dá papinha, dá o leite, depois dá papinha, depois ela corta os pedaços maiores. Mais tarde, quando ele já está mais maduro, é que ele começa a caminhar sozinho, a comer as comidas dele. Mas até lá não. É necessário que alguém mais maduro, a mãe, por exemplo, que ela venha cuidar dessa criança para que ela venha recebendo o alimento necessário para a vida dela. E é isso que o discípulo faz. O discipulado faz. O discipulado é justamente esse mais maduro viver junto com aquela pessoa que está precisando crescer na fé, e todos nós precisamos crescer sempre. Para quê? Para que a gente possa amadurecer, estar cada vez mais parecidos com Jesus. Mas isso a gente não pode confundir com o estudo bíblico. Talvez muitos entendam que somente estudar a Bíblia e conhecer a Bíblia é o suficiente para a maturidade na fé. Não. Essa é uma parte importante do crescimento espiritual. Mas, como Paulo fala aqui, nós precisamos viver com um caráter digno. Nós precisamos ter dignidade na nossa caminhada. E isso só acontece quando existe uma vida na vida do outro. Não basta só ensinar a palavra, é importante a gente caminhar. Nos momentos difíceis que cada um de nós tivermos na caminhada, nós teremos alguém
que já passou por isso, que está mais maduro, que vai falar: fica tranquilo, Deus está no controle. E aí você tem aquela paz. Ou então, não vá por esse caminho, não faça dessa forma, porque dessa forma o caminho não vai te levar à salvação, não vai te levar a uma vida plena. 3 bases importantes para viver uma vida como discípulo ou em discipulado. A primeira base para isso é o cuidado. Se nós queremos que a pessoa viva de uma forma digna da vocação dela, que foi chamada, se nós queremos que ela viva como um discípulo de Jesus Cristo, nós precisamos cuidar dela. E cuidar dela não é ligar e perguntar: está tudo bem? Porque muitas vezes a gente pergunta: tudo bem? A pessoa fala: tudo bem, e graças a Deus ela diz que está tudo bem, porque eu não preciso me envolver. Na verdade, a vida comunitária da igreja não é você lá e eu cá, mas é: o que você precisa de mim hoje? Como eu posso apoiar você na angústia que você está vivendo? Quantos de nós, durante a semana, passamos momentos difíceis e que seria importante que alguém tivesse do meu lado e dissesse: eu estou com você, minha irmã, não fique ansiosa, não fique triste, eu estou ao seu lado. Às vezes com uma oração, às vezes trazendo uma pequena palavra de incentivo, de fé para essa pessoa. É esse cuidado, é em se importar com o outro. Mas o discipulado não é só isso. O discipulado passa também por conhecer a palavra. Como eu posso conhecer a Deus se eu não conheço a sua palavra? É só mediante a palavra que Deus se revela. E Ele vai se mostrando cada vez mais profundo na nossa vida, quanto mais nós lemos a palavra. Talvez a gente possa muitas vezes deixar de segundo plano a palavra e entender que discipulado é só relacionamento. Grupo de caminhada é só estar junto, tocar uma boa música, se importar com o outro, comer bastante. Não. O discipulado passa essencialmente pelo estudo e aprofundamento da palavra. Porque se nós não conhecermos a palavra, nós não crescemos na fé. Esse é o nosso alimento, essa é a nossa papinha ou a nossa comida mais pesada. E o terceiro pilar do caminhada em discipulado, que faz mudar a nossa forma de andar, é a oração. Quem não costuma orar, quem tem dificuldade para orar, precisa buscar mais intimidade com Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil a oração. Às vezes parece que a gente está orando para o nada, como se ninguém tivesse ouvindo. Confesso, meus irmãos, que muitas vezes já orei, e como se tivesse subido uma oração no vácuo. Isso é o que está na minha cabeça, mas não é a realidade. Todas as nossas orações chegam ao ouvido de Deus. Quanto maior a nossa intimidade com Deus, mais a gente tem necessidade e vontade de orar. Se você tem encontrado dificuldade em orar, busque mais a presença de Deus. Peça para o Senhor falar ao seu coração, o Espírito Santo o ajudar nessa caminhada da oração. É importante a gente buscar na oração a intimidade com Deus, mas também é importante nessa caminhada de discipulado orar pela pessoa que você está caminhando. Imagina que maravilha se todos nós orássemos, mas não é assim, desculpa o parênteses, né? Não é assim: você ora, eu oro por todo mundo da igreja, todo dia. Amém, graças a Deus. Se você lembrar o nome de todo mundo e orar especificamente por tudo aquilo que eles estão passando, glória a Deus. Mas se eu orar: Senhor, abençoa a igreja. Amém, graças a Deus, Deus vai ouvir. Mas não é isso que Ele pede para nós. Esse momento de orar no discipulado é se importar com o que o outro está vivendo e concordar em oração com ele. O Senhor nos diz que quando nós concordamos em oração,
2 ou mais pessoas concordam em oração, então ele ouviria essa oração. Que a gente possa ter isso no nosso coração. Cuidar do nosso irmão, aprender e ensinar a palavra e viver a nossa vida em oração. Agora, qual é o caráter que preserva a unidade da igreja? Então, nós precisamos viver com um caráter digno do cristianismo, de sermos chamados cristãos. Agora, qual que é esse caráter, apóstolo Paulo? Paulo fala o seguinte: humildade, mansidão, longanimidade, suporte aos outros, fazendo preservar a unidade no vínculo da paz. 7 itens importantes nessa carta. 7 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens em amor. 7 itens nesse versículo. É a mesma lista que ele usa em Colossenses 3, 12 e 15. Que ele diz lá em Colossenses 3, 12 e 15. Vamos ler, eu tinha salvo aqui, mas vamos ler aqui. Colossenses. Antigamente a gente folheava aqui, é só bater o dedo aqui e a gente acha. Portanto, como eleitos de Deus, santo e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso algum tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tem outro motivo para a gente viver unido? Tem outra forma da gente viver unido? Não tem. Agora veja bem, essa é uma lista de atividades que nós temos que praticar? Será que isso são atividades? Ou isso informa virtudes de um cristão? Quando eu olho para isso, virtude humildade é uma virtude. Mansidão é uma virtude. O nosso caminho, o que Paulo nos chama, é crescer na nossa maturidade espiritual para que o nosso caráter seja transformado e a gente comece a apresentar virtudes que tragam a unidade à igreja. Meus amados, sem humildade não é possível a gente servir a Deus e viver em humildade, em unidade. Aqui humildade não quer dizer pobreza, não quer dizer aquela humildade social em que você se coloca de uma forma não querendo glória para si. Humildade nesse sentido é o reconhecimento das nossas próprias limitações, reconhecer que somos criaturas e não criadores. Muitas vezes a religião nos leva a entender que nós somos os criadores, nós somos os oleiros, por isso o que nós determinarmos Deus vai fazer. Não é essa a verdade, isso não é evangelho. Nós não determinamos a Deus, mas nós somos colocados debaixo da vontade de Deus. Precisamos reconhecer isso, que nós estamos debaixo da vontade dele. Pedimos sim, pedir ao Pai, mas nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Reconhecer a nossa imperfeição olhando para Jesus. Aqui muitas vezes quando a gente fala de pecado, muitas vezes a gente, alguns podem ficar preocupados, pastor, mas se eu já recebi a graça, se eu já fui transformado, como o pecado, né? A gente fala muito de pecado, não é verdade. A imperfeição vai existir em nós até a vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos reconhecer que o pecado habita em nós. Não somos pecadores, aqueles que cometem pecado todos os dias, todos os momentos. Mas nós não estamos livres do pecado. Olha só que interessante.
quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz, Ele cobriu as nossas vidas com o seu sangue. O Senhor, o Deus, não olha mais para a minha vida, para a sua vida, a partir do nosso pecado, da nossa imperfeição, mas Ele olha para a nossa vida e fala assim: esse foi remido e o preço foi pago. O pecado está lá, mas ele está remido pelo sangue do Senhor Jesus. Se eu tiro esse sangue, a culpa está lá. Se eu ponho esse sangue, essa culpa está remida. Quando eu começo a achar que eu não sou mais pecador, que eu não sou mais imperfeito, então eu não preciso mais de Jesus Cristo. Por isso, a humildade vem nesse caminho de reconhecer que, apesar da graça que nos cobre, que nos resgata, que nos justifica, nós ainda estamos vivendo e habitando um corpo imperfeito. E por fim, em respeito à humildade, é importante reconhecer a nossa dependência de Deus. Não tem outro caminho. Eu só sou humilde se de fato reconheço que nada sou e tudo dependo do Senhor. Mansidão é aquele que controla seus impulsos e temperamentos. Não é fácil. Você tomou uma fechada na rua, você tem que se controlar. Pastor, eu não consigo. Busque uma caminhada, buscando a Deus o amadurecimento, para que você consiga, então, superar e seja manso. Às vezes você ouviu uma palavra, você já responde na primeira. Né? Se veio com quente, sai com dois fervendo. Comigo é assim. É falta de mansidão. Nós precisamos amadurecer isso. E aí Paulo fala a respeito da paciência e de suporte ao próximo. Não há outro caminho. Olha para essas virtudes e você verá a Jesus Cristo. Olha para a sua vida. Qual é o que você tem vivido? Você tem vivido digno do seu chamado? Isso está presente na sua vida? Esse é o caminho que a gente tem que buscar e que Paulo fala às igrejas. E ele termina mostrando que Jesus é o centro da nossa unidade. Ele diz: há somente um corpo e um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que age sobre todos. Meus amados, se não for Cristo centralizado na nossa vida, nós não conseguiremos viver em unidade. Nós não conseguiremos ter esse caráter na nossa caminhada. Aqui a gente pode ver de forma muito clara, tudo isso, o corpo, o espírito, tudo isso é unido num só Senhor, numa só fé, num só batismo. A gente não pode, na nossa caminhada como igreja, a gente criar ou buscar diferenciações, distinções na nossa caminhada. Porque eu sou mais maduro, ele não é. Porque eu creio mais avivado e eu sou mais conservador. Eu penso dessa forma, eu penso do outro. Quando nós começamos a olhar para isso, nós não olhamos para Jesus como centralidade. Porque somente dele é que nós conseguimos ter essa unidade. É a partir dele, pela ação do Espírito Santo, que nós conseguimos viver em unidade. Por isso, a igreja tem trabalhado com um grupo de líderes a questão do formato da caminhada em discipulado. Nós já estamos vivendo isso há 7 meses, essa caminhada, compreendendo, vivenciando algo que reflete o que nós somos aqui na comunidade na Vila IP. Eu sei que Londrina tem muitas experiências que podem compartilhar conosco. Outras igrejas vivem contextos desses de discipulado, mas nós estamos formatando, alicerçando a nossa caminhada. Em breve, nós vamos poder compartilhar isso com a igreja. Quando nós, líderes, estivermos maduros, conscientes de como vai caminhar esse processo, como que a gente pode servir a igreja em discipulado, então nós vamos convidar a igreja também a viver essa caminhada.
Mas não é uma caminhada obrigatória, daquelas que se impõem a partir de hoje, não. A Igreja de Cristo não funciona assim. Ela funciona da disponibilidade e intenção do coração. Quanto mais a gente buscar o Senhor Jesus Cristo, quanto mais próximo dele nós tivermos, quanto mais maduro for a nossa caminhada, mais a gente vai glorificar o Pai, mais o reino do Senhor vai se estender. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu sei que é difícil, Senhor, a mudança de cultura. Muitas vezes vivemos, Senhor, em caminhos que são bons, meu Pai, mas muitas vezes caminhos que nos trazem atividade, canseira, mas não nos trazem maturidade. O que buscamos, Senhor, é que na nossa comunidade de fé possamos crescer também, não só em números, mas também na maturidade da nossa vida espiritual. Crescemos no nosso relacionamento contigo e sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Por isso eu peço a Ti, Pai, desperta no coração dos líderes da Tua igreja aqui na Vila IP. Desperta também, meu Pai, no coração da Tua igreja aqui na Vila IP, o desejo, Senhor, de unidade e de caminhar junto. Que possamos fortalecer essa caminhada dessa família, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, para todos sempre, Senhor. Amém.